Bom, pessoal, então dando continuidade nesse trabalho da gravação de vídeos para ajudar vocês, eu vou falar sobre os isótopos que é o assunto dessa nossa semana. A ideia aqui é caracterizar, explicar o significado de isótopos e falar da aplicabilidade, em que esses isótopos podem ser úteis para nós. Antes de falar dos isótopos, a gente tem que relembrar algumas características dos átomos, características que são importantes para poder entender o conceito de isótopos, que no caso é entender o que significa o número atômico e a massa atômica. Quando a gente fala de número atômico, que é indicado pela letra Z, a gente está se referindo à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. E quando a gente fala de massa atômica, que é identificada pela letra A, a gente está falando da soma dos prótons e dos nêutrons que existem no núcleo. Então, pegando esse átomo, esse modelo de átomo que estava até no livro de vocês, só de observar o núcleo, nós podemos identificar qual é o Z, qual é o número atômico, e qual é o A massa atômica. Fazendo a contagem rapidinho aqui, os prótons estão indicados por bolinhas vermelhas e os nêutrons de azuis, bolinhas azuis. Então, se ele tem 3 prótons, o Z dele é igual a 3. E se ele tem, além dos 3 prótons, mais 4 nêutrons, o A, a massa atômica dele vai ser igual a 7. E aí, o número atômico é quem define o elemento químico, aqueles elementos que aparecem na tabela periódica, que nós já tínhamos conversado. Então, se esse átomo aqui em questão tem 3 prótons, obrigatoriamente ele tem que ser do elemento químico lítio, porque é definido que todos os átomos com 3 prótons serão classificados como lítio. Aí, explicando um pouquinho o que é o elemento químico. Nós caracterizamos o elemento químico como um grupo de átomos que possuem o mesmo número atômico, como eu tinha falado antes. Então, o elemento químico lítio envolve todos os átomos que tenham 3 prótons, então que tem um número atômico igual a 3. Essa presença de 3 prótons no núcleo dele vai definir uma série de características que esse átomo vai ter, uma série de peculiaridades que só eles vão ter. Então, por isso que se usa o número atômico, o número de prótons que existem no núcleo do átomo, para definir o elemento químico. Todo átomo que tiver 3 prótons vai se comportar de uma maneira peculiar, de uma maneira própria dele, que vai ser diferente dos outros átomos que tenham outro número, outra quantidade de prótons no núcleo. Então, é isso que nós usamos para diferenciar os elementos químicos. A massa atômica, ela já não é tão definida assim, ela vai ser variável. Por quê? Primeiro, a medição da massa atômica não é uma medição direta. Então, a gente não mede assim, a massa. A gente não, as pessoas que trabalham com identificação de átomos, mesmo com os melhores recursos possíveis, não dá para medir a quantidade de prótons e de nêutrons que existem dentro de cada átomo. O que existe é uma aferição de massa comparada. Então, existe um átomo padrão, que é o átomo de carbono, que ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. E a ele foi atribuída a massa 12, por ter 6 prótons e 6 nêutrons. Todo e qualquer outro átomo ele é comparado a esse átomo de carbono. Então, por isso que o valor da massa atômica não vai dar exato. Era para ser exato, era para ser 6 ou 7. Mas o valor está no 6,94, por quê? Porque quando se compara essa massa de um átomo com outro, de elementos diferentes, não dá para levar em consideração as partículas em si. E os prótons e nêutrons não são iguais entre os átomos, nem iguais entre si. Eles podem ter variações na massa, por conta de outros fatores que é bem mais complexo de explicar. Então, o resultado que se prevê, que se descobre, é que o valor da massa não vai ser exato, não vai ser inteiro. Você vai ter um valor com casas decimais. Um outro fator que influencia também a massa atômica é que o número atômico ele é fixo, mas o número de nêutrons não é fixo. Pode ocorrer que um átomo de lítio, por exemplo, ele possa ter 3 ou ter 4 nêutrons. Então isso vai influenciar no valor da massa. Vai ter átomos de lítio que vai ter uma massa mais próxima de 7 e outros átomos de lítio que vão ter a massa mais próxima de 6, por ter menos um nêutron.
E essas variações de massa atômica que existem entre os átomos de um mesmo elemento, nós chamamos de isótopos. Esses isótopos são, como já expliquei, são variações que existem dentro de um grupo de átomos do mesmo elemento químico. E aí o que acontece? Sempre vai aparecer uma variedade, né? Um isótopo mais abundante, um que é encontrado em maior quantidade. Aqueles que são encontrados em menos quantidade, isso acontece com eles por eles serem mais instáveis, por eles terem uma menor estabilidade. Então, por eles não terem uma estabilidade tão grande, eles podem se desmontar, se desintegrar ou perder partes do núcleo, partículas do núcleo. E isso faz com que eles sejam menos encontrados. Então, no caso do átomo de lítio, a variedade mais comum é aquela que tem 4 nêutrons no núcleo. Então, vai dar uma massa próxima de 7. As variedades que têm menos nêutrons, vai ter uma massa mais próxima de 6, elas são menos comuns, mas ambas existem. E ambas se comportam como um átomo de lítio. E aí, esses isótopos, como eu tinha falado, né, esses isótopos que são menos estáveis, eles são chamados, ou pelo menos tendem a ser, radioativos. O que significa ser radioativo? Significa que o núcleo desse átomo, por não estar estável, ele pode emitir partículas, ele pode perder, né, pode eliminar estruturas internas dele. As partículas que um átomo pode eliminar são as partículas, chamamos de partículas alfa, beta e gama. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, um átomo que elimine partículas alfa, né, que libere partículas alfa, ele vai soltar, né, vai eliminar do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons juntos. Um átomo que elimine partículas beta vai eliminar um elétron, mas não aqueles elétrons que estão na eletrosfera. Vai eliminar uma partícula de dentro do núcleo do tamanho de um elétron. E isso tem como consequência, isso acontece porque às vezes um nêutron que existe no núcleo se transforma em um próton, ou um próton que existe no núcleo se transforma em um nêutron. Quando ocorre essa transformação de próton em nêutron, ocorre a liberação de uma partícula do tamanho de um elétron. A partícula gama, daqui, apesar de ter o nome partícula gama, ela não tem a ver com essas partículas que o átomo possui, né, de prótons e nêutrons. Ela é mais uma energia que escapa do núcleo. E essa energia, ela não tem efeito direto sobre o número atômico e a massa atômica do átomo, mas ela vai ter efeito nos elétrons que circulam em volta desse núcleo, ou nos elétrons de outros átomos por onde ela passa, né? Ela pode deslocar esses elétrons, pode arrastá-los, né? Desviá-los, até movê-los para outros átomos. Então, né, deixando a partícula gama um pouco de lado, a emissão de partícula alfa e beta, elas vão ser importantes porque elas vão alterar o elemento químico. Porque um átomo que perca 2 prótons vai mudar o número atômico dele. Então, ele vai deixar de ser daquele elemento químico que nós conhecemos e passar a ser de outro. Então, por isso que os isótopos menos estáveis são menos comuns, porque eles vão trocando de elemento químico. Eles deixam de ser daquele elemento químico que ele era e passam a ser de outro. No caso da partícula que emitiu, no caso de um átomo que emitiu partícula alfa, ele vai ter o número atômico dele reduzido em 2 unidades. No caso de um átomo que emitiu uma partícula beta, pode ser que o número atômico aumente em uma quantidade, se um nêutron virar um próton, ou pode diminuir em uma quantidade, porque um próton pode ter virado um nêutron. E aí, esses isótopos radioativos, eles podem ser usados como fonte de energia, porque essas partículas que são eliminadas do núcleo, elas têm energia, e essa energia pode ser convertida em algum outro tipo de energia mais útil para nós, como por exemplo a energia elétrica. Nas usinas nucleares e também nas bombas nucleares, nas bombas atômicas, se usa o processo de fissão nuclear para acelerar essa eliminação de partículas por parte de um átomo, de um isótopo radioativo. Então, o urânio é um elemento químico que tem um átomo muito grande, né? Tem um núcleo com muitas partículas. Então, naturalmente, ele é mais instável. Então, o urânio que tem a massa de 235, ele é ainda mais instável do que a forma mais comum do urânio, que que tem a massa de 238. Mas pegando esse exemplo do 235,
Então, numa usina nuclear ou numa bomba nuclear, o que se faz? Se pega um nêutron de um outro átomo e arremessa em direção ao núcleo de um átomo de urânio. Ao fazer isso, esse nêutron é incorporado ao átomo de urânio e ele vai ficar ainda mais instável. Tanto é que ele vai se quebrar, formando dois novos elementos. Então esse urânio vai se transformar, esse átomo de urânio, esse núcleo de um átomo de urânio vai se transformar no núcleo de um átomo de bário e num núcleo de um átomo de criptônio. E com esse rompimento, com essa fissão do núcleo, ocorre a liberação de outros 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão acertar outros átomos de urânio que estão ali no material. E isso vai gerar um efeito em cadeia. Esses átomos vão começar a se quebrar com cada vez maior intensidade. Na usina nuclear, essa reação em cadeia ela é controlada. E a ideia é aquecer, né, o reator com urânio ele vai esquentar e esse calor, né, esse aquecimento causado pela fissão nuclear vai aquecer a água que está em volta dele. Essa água vai virar vapor e vai movimentar as turbinas da usina para gerar energia elétrica. Uma bomba nuclear não vai ter um controle dessa reação em cadeia. Então, pelo esse descontrole vai gerar aquele impacto que ocorre em uma explosão de bomba nuclear, de uma bomba atômica, que já foi visto em guerras, né, como na Segunda Guerra Mundial, e também nos testes que os países que têm o domínio dessa tecnologia de criar bombas nucleares já fizeram. Bom, existem outras aplicabilidades para os isótopos, mas eu vou me conter a essas para não estender muito o assunto do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta, né, no canal, ou então comenta lá no campo de comentários na plataforma, né, na sala de aula virtual de vocês. Espero que tenha sido útil e até a próxima.